Voltamos então, programa Cartas na Mesa. Hoje um assunto interessante sobre drogas, recuperação, tratamento. Nós estamos aqui com o Diego Silvério, da Clínica Firmamento. Ele é terapeuta especializado nessa área aí de dependência química. Bom, então, pela conversa que nós tivemos até agora com o Diego, na realidade, existe uma necessidade, ou melhor, deve existir uma força de vontade muito grande do indivíduo para que ele possa realmente cumprir essas metas, esses protocolos todos, para poder se livrar desse mal aí, desse câncer da sociedade que está destruindo realmente famílias, destruindo uma quantidade de pessoas muito grande no mundo todo, né, Diego? Nossa. Esse problema não é só do Brasil. E esse problema está no mundo todo. Por falar em mundo todo, vamos começar então a falar da liberação da maconha. Então, já estávamos conversando aqui a respeito do SUS, que na realidade o suporte que o SUS teria que dar para a sociedade, para esses indivíduos em relação ao tratamento, realmente ainda deixa a desejar. Infelizmente, gostaria de estarmos aqui elogiando o trabalho de todo mundo. Existe até aí por parte do governo do estado de São Paulo um novo projeto aí para poder tratar, ele chama-se Cartão Recomeço. Cartão Recomeço, que é uma tentativa de ajudar essas pessoas, mas ainda está no começo, é um recomeço, até o programa está no começo e ainda tem muito chão para rodar até que ele consiga realmente cumprir as metas aí de um trabalho de recuperação dessas pessoas. Ainda bem que nós temos já um projeto, algumas pessoas, alguns políticos pensando nisso, mas nós temos que ainda trabalhar muito em relação a isso. Agora, negócio da maconha. Teve um político há um tempo atrás, vou até citar o nome dele, que ele saiu na mídia, o Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, um homem culto, um homem educado, um homem das letras aí, um homem da USP, professor da USP, etc. Ex-presidente do país, tenho muita... eu gosto muito dele, no caso, como pessoa, como indivíduo, né? Vamos falar do trabalho de presidente dele, que é coisa política, pouco importa para nós nesse momento, mas como pessoa, Fernando Henrique é uma pessoa centrada. E ele veio há um tempo atrás aí na mídia falando da liberação da maconha, que ele era a favor da liberação da maconha e tudo mais. Então, veja bem, como que a gente pode ter, num país como o nosso, onde nós não temos condições do Estado bancar um tratamento realmente de acordo para as pessoas que têm essa necessidade desse tratamento. As pessoas, para ter um tratamento melhor, devem recorrer a clínicas como a de vocês lá, para poder ter uma recuperação adequada. Como que nós, num país como o nosso, onde a saúde realmente deixa a desejar, a educação deixa a desejar, a gente tem a liberação de maconha. Então eu gostaria que o Diego, em primeiro lugar, falasse para nós aqui a experiência que ele tem do pessoal lá e explicar realmente para nós se a maconha é o primeiro degrau que esse pessoal todo que vai procurar a sua clínica usa, ou eu estou errado? Você está certíssimo. Você é o mais correto, porque hoje a maconha realmente ela é a principal droga de entrada para todas as outras drogas, né? Então ela acaba sendo a principal porta, a porta da frente, né? A porta de visitas, né? Então você chega, bate e você vai encontrar tudo lá dentro para você. É a porta do inferno, exatamente. Então, né? Você bate, knock, knock, knock no heaven door, quer dizer, você abre a porta do inferno realmente e começa com a maconha, é exatamente. Isso? Agora, você imagina... Hoje a maconha é uma droga ilícita no nosso país, que dá até detenção, no caso o indivíduo for preso, etc. Dependendo da quantidade que ele tem, ele pode ser usuário ou pode ser enquadrado em outro artigo aí como traficante, etc. Agora, como a gente pode estar liberando uma droga como essa num país como o nosso? Agora, por outro lado, no Uruguai, vizinho aqui do país, do Brasil, lá do Rio Grande do Sul, ele liberou maconha. E lá também existe uma educação um pouco melhor,
povo tem uma qualidade de vida um pouco melhor que a nossa. É um país menor, mas é um país um pouco mais desenvolvido. Para quem viajou para lá, e no caso eu fui para lá e eu conheci aquele país. É um país onde o pessoal tem uma educação um pouco mais avantajada, você passa pela rua, você não vê sujeira, você não vê mendigo na rua pedindo esmola, não tem isso lá no Uruguai. Mas, mesmo assim, liberaram a tal da maconha e o pessoal todo que adora essa coisa, tá tudo passeando lá no Uruguai, que é uma maravilha, vamos fazer a festa do verde lá no Uruguai. Bom, tem aqui. E nos Estados Unidos, então? Nos Estados Unidos nós temos aí, em alguns estados, a liberação da maconha para uso terapêutico, que a gente vai falar sobre isso, sim, e para uso, como eu falei, recreativo. Nossa, maconha para uso recreativo é uma maravilha, né? Quer dizer, é a legalização da podridão, realmente. Com certeza, eu estou recreativo, estou na minha hora de lazer. Então na minha hora de lazer eu vou poder usar droga à vontade, porque o país permite. Só que lá nos Estados Unidos as leis são diferentes das nossas. E nós sabemos que mesmo a maconha liberada para uso terapêutico necessita de receituário médico. Agora a gente sabe também que existe falsidade nesses atestados médicos, nessa prescrição médica, e muita gente está comprando lá na farmácia, nos lugares sim, próprios para vender esse tipo de erva, eles compram facilmente com receituários falsificados, médicos lá vendem, recebem dinheiro para isso, para as pessoas poderem estar fazendo, para comprar e fazer uso disso. Agora, o pior ainda, Diego, essa semana aqui lendo uma reportagem a respeito da super maconha, está escrito até o crack da maconha, o que acontece? Tem plantadores oficiais nos Estados Unidos. Você não vai comprar lá na quebrada, lá na biqueira, lá na boca, que nem diz o outro lá. Nos Estados Unidos, estou dizendo. Você tem um lugar próprio para comprar. E nesse lugar próprio para comprar, tem pessoas que são responsáveis pela plantação. Eles são liberados. Eles são atestados para poder plantar. E tem um dos plantadores lá, até, nem me lembro o nome dele, não fiz nem questão de guardar o nome dele. Ele fez uma plantação com modificação genética, aonde o THC, o tetraidrocarbinol, que é o princípio ativo da maconha, geralmente numa planta, na cannabis normal, tem em torno de 20 a 25% da concentração desse ácido, THC. E esse camarada aí, ele desenvolveu geneticamente uma planta que tem 95% dessa substância ativa. Ou seja, o negócio realmente é poderosíssimo. E o pior, sabe o que ele fez? Lá nos Estados Unidos existe problema até de fumar cigarro normal. Sim. Se você, quem foi para lá, sabe o que eu estou dizendo. Você não pode nem fumar parado. Os lugares para fumar, em lugares públicos jamais, muitas vezes na rua parado você não pode fumar, tem que sair andando. A maconha tem um cheiro forte, característico, onde o indivíduo realmente não pode estar usando aquilo em qualquer lugar. Então, olha a ideia do cidadão. Ele pegou essa planta com 95% desse princípio ativo, ele moeu num grel epistilo, colocou um solvente químico, liberou toda a parte vegetal do princípio ativo. Aquilo ele misturou a um gás e formou como se fosse uma pasta, uma gelatina. Essa gelatina ele levou para o forno, evaporou todo esse solvente que ele colocou e ficou realmente só o princípio ativo. E mais ainda, ele elaborou em cápsulas com óleo de coco. Ou seja, você vai lá e compra cápsulas de óleo de coco com uma concentração enorme do princípio ativo da maconha. E dizem que as crianças, pessoas mais jovens, como você disse, hoje 10 anos de idade, 11, 12, 13, já estão entrando nesse mundo. E lá não é diferente. Não. Lá acontece a mesma coisa. Então, tem situações hoje lá da escola, das crianças estarem até dormindo em cima da carteira por conta do efeito maléfico desse princípio ativo da maconha em cápsulas que aquele cidadão lá desenvolveu. E, mais ainda, o que é pior, o que mais me chocou nessa reportagem é que uma cápsula desse material que esse camarada desenvolveu equivale a 20 doses de vodka. Você imagina 20 doses de vodka, é quase uma garrafa. Então você toma uma cápsula daquela, você tem um efeito enorme
em cima do indivíduo. E no final do efeito vem aquele sono, aquela prostração, aí a criança dorme, o aluno, menino, jovem, adulto, velho, seja lá quem fizer o uso disso, vai acabar dormindo, vai acabar não querendo mais ter convivência com a sociedade e o problema vai se agravar e aí depois, amanhã ou depois, eles vão bater lá na porta da sua clínica procurando ajuda. Não é isso, Diego? Com certeza. Quer dizer, como pode? Eu, particularmente, não acredito que a gente possa ter uma liberação desse tipo de droga lista e as ilícitas, né? No caso a maconha, que foi esse assunto dessa reportagem. Agora, o pior ainda, né, Diego? E o álcool, que é vendido na esquina, R$1. Você compra lá uma garrafinha daquilo que você toma e fica completamente fora de si. Por que o álcool também não deveria ser rotulado como uma droga? Deveria ser vendido com prescrição médica. Deveria ser mais bem controlado. Ah, mas menor de 18 anos não pode comprar. Tá bom, você é maior de 18, você compra para mim e eu vou usar lá fora. Então é um problema sério. Agora, fale um pouco pra gente do uso terapêutico da maconha. Em alguns países, real isso? Sim, é real, né? Em alguns países ela é usada medicinalmente falando, né? Em casos de glaucoma, pressão alta, né? Pessoas que têm esse problema, doenças terminais, enfim, é usada nesses casos, terapeuticamente falando, cientificamente falando, né? Que você vê que são casos realmente que necessitam de um acompanhamento, que use a maconha, que use o reagente dela para um fim medicamentoso, né? Um fim terapêutico, né? Em relação ao que você falou do Fernando Henrique, de toda a polêmica que está girando em torno da liberação, nós não temos cultura para liberar, para ter essa liberação. Por mais que eles querem liberar, então assim, se eles liberarem, o tráfico vai acabar um pouco, só que quem que vai fabricar isso? As indústrias vão acabar faturando mais, vai continuar vendendo, vai ser... vai assim, só trocar de nome, né? Não vai existir traficante, mas vai existir... O plantador. O plantador, como tem e vai ter, exatamente, você vai ver, se me libera um negócio desse, os caras vão plantar que nem cana. Um quintal de casa, eu exatamente, posso, então assim, tá liberado? Exatamente, é liberado, é legal, eu posso comprar, eu posso usar, que estipulem pontos, né? De venda. Igual lá em alguns países, em Amsterdã, existem os pontos para você fumar, você não pode fumar perto das pessoas, né? Tem todo mas é uma cultura deles, né? Tem um ensino de excelente qualidade, né? Tem um trabalho de outra coisa, né? Outra cultura. A gente não pode se comparar. Não tenha dúvida. A nossa realidade é outra. Não tenha dúvida. A nossa realidade é outra. Disso. E realmente eu acho que assim, o ponto dessa liberação da maconha que o Fernando Henrique propôs, né? Eu acho que ele está pensando numa parte científica. Eu acho que ele não está pensando numa parte de liberação... uso recreativo. Exatamente, o tal do uso recreativo. Né? Nem pode, né? E outra, né? Hoje em dia não existe mais. Eles falam assim, maconha é natural, maconha é uma planta, é uma erva e tal. Já foi. Né? Hoje ela você mesmo disse, né? Ela é totalmente mudada quimicamente. Geneticamente né? modificada. Então, assim, não existe maconha pura mais. Existia na época lá de 1970, 74, do Jimi Hendrix, que teve lá o festival de Woodstock. Aquilo lá eles fumavam maconha. Hoje não existe maconha mais. Ali, na realidade, a festa dele lá era o ácido lisérgico, o LSD, que hoje... Nem se ouve falar de LSD. Hoje tem aquelas drogas, bolinhas aí que toma na balada, na rave, anfetamina, essas coisas que dão um ataque no coração da pessoa. Exatamente. E essa maconha aí que a gente vem falando aí, maconha, super maconha, maconha hidropônica, que é cultivada de uma maneira geneticamente. Muito Inclusive, forte. Né, até puxando um pouco mais até além, a própria cocaína hoje, ela não é mais pura. Né? Então, por isso que as pessoas que cheiram cocaína hoje, que usam a cocaína, elas têm os mesmos sintomas de uma pessoa que usa crack. Por quê? Eles estão pegando o crack hoje, que já é o lixo da cocaína, então eles pegam aquela borra da cocaína, aquela coisa estragada que fica, e faz o crack.
Então o que eles estão fazendo agora? Pegando o crack e voltando para a cocaína, com mais produto químico, porque o crack ele é meio amarelado, a cocaína é branca. Então imagina o que eles jogam de produto químico em cima de uma droga dessa. Então, na verdade, a pessoa está cheirando crack. Ela não está cheirando cocaína mais. Complicado, hein? Né? Então, bem por aí. Muito complicado. Eu espero que seja realmente isso. Nós estamos comprando briga com muita gente aí na rua, viu, Diego? Pode ter certeza absoluta que amanhã aí... Ô, Eduardo, ô, Diego, pô, como os caras são antigos, como os caras são retrógrados no mundo. O mundo está tão liberado, o Brasil liberar. É opinião minha e opinião do Diego. Exatamente. Aqui. Cada um tem a sua opinião. Se você achar que deve, vai fazer, o problema é seu. Depois se vira lá na frente com o que vai acontecer. Com as consequências. Mas, no meu modo de entender, eu acho que o país não está preparado para isso. Nós não temos um sistema de saúde péssimo. O nosso sistema de educação está defasado, antigo, não corresponde hoje com a atualidade. Então, se você fizer um tipo de situação como essa, se fizer uma liberação de uma droga como essa, daqui a pouco o pessoal vai estar fazendo campanha para liberar outro tipo de droga. Mas se liberou uma coisa, vamos liberar a cocaína. Aí vamos aproveitar, vamos pegar a heroína, né? A heroína não tem no país. Vamos importar. Vamos importar, vamos pegar aí, vamos plantar lá a mescalina lá do México, vamos pegar todos esses negócios que tem no mundo aí, vamos trazer para cá, porque aqui é o país da República das Bananas, aqui vale tudo. Exatamente. Então, realmente, eu acredito que isso talvez tenha sido um assunto para ser ventilado, veiculado, polêmico, para abrir discussão, mas teve passeata para lá e para cá em São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes capitais aí, para liberação da droga, etc. E uma opinião que eu tenho formado a respeito disso é que se eu pudesse votar, pudesse ter voz ativa ou falar com o deputado com quem eu votei, que é o meu representante lá na Câmara, etc., eu mandaria um e-mail para ele dizendo, olha, melhor não votar a favor não, deixa quieto isso aí, que o Brasil não tem estrutura para isso no momento. Nem o Brasil, nem muitos países que nós vemos aqui. O Uruguai também é um país um pouquinho mais desenvolvido, entre aspas, que o nosso, mas também não está com essa bola toda, não. O Uruguai depende de tudo, sabe? É um país em ascensão, né? Agora, eu acho que o Uruguai teve mais uma chamada para, vem para o Uruguai. Vem para o Uruguai você também, assim como era a Califórnia. A Califórnia foi o primeiro estado a ser liberado lá, então todo mundo foi para a Califórnia. Lá era uma maravilha. Podia ficar sentado na praça o dia inteiro. E no Uruguai vai ser a mesma coisa, uma chamativa de turismo, o turismo recreativo, como a gente disse aí, nessa história toda. Mas realmente é um problema seríssimo. E eu vou dizer para você que o melhor, a gente vai falar um pouco da prevenção agora, que estamos chegando aí numa parte mais final do nosso programa, a prevenção é a melhor arma contra isso. Com certeza. O pai, a mãe, os responsáveis, a família ficar de olho no seu filho, com quem ele anda, o que ele faz, como que ele chega em casa. E vou parodiar uma música dos Titãs, né, que você deve conhecer. A melhor forma de curar o vício é no início. Pegou lá o moleque, a menina, etc. A primeira vez, vem cá, senta, vamos bater um papo, vamos andar aí, Porque... olho vivo no seu filho, olho vivo nas crianças, olho vivo na escola, vai ver quem é o amigo do seu filho, vai ver o que ele está fazendo, vai fazer o acompanhamento dele na escola, vai ver o rendimento escolar que ele tem, vai ver com quem ele está saindo de noite, vai buscar ele, dá umas incertas aonde ele está. Eu acho que é a melhor maneira é conversar, bater o papo. Se o pai, na realidade, não tiver um acesso às informações, não é vergonha nenhuma pedir ajuda para psicólogos, para psicoterapeutas, para as pessoas aí que são ligados nessa área, que entendem desse assunto. Não é vergonha nenhuma de pedir uma orientação de como eu devo tratar meu filho. Agora, o problema se instalou na casa, Diego. Então, aí sim, o pai realmente tem que passar por isso e saber como tratar. Não adianta, meu filho, nossa, ele está numa situação como essa, ele é usuário de droga, ele chega toda noite assim, ele já pegou dinheiro na carteira, como é que eu devo? Eu nem sei como eu devo agir. Será que é melhor, para não dar um piti nele, para ele não ficar nervoso, eu liberar um dinheirinho para ele comprar droga, quem sabe ele se acalma? É isso, Diego? Essa é a famosa codependência, né? Então isso se torna uma codependência. A família se torna doente junto com... A família precisa de tratamento. Com certeza. O indivíduo
se torna doente e acaba deixando as principais pessoas ao redor dele doente também, né? Então, assim, a prevenção nada mais é dentro de casa, sabe, conscientização, sabe, conversar com os filhos, ter esse diálogo aberto, deixar, né, sempre à disposição, vocês realmente serem amigos dos seus filhos, né? Mostrarem que vocês estão ali não para punir, mas simplesmente para educar mesmo, na verdade, né? Usar a palavra educação no sentido de educar, né? Mostrar para eles que o que é educação, né? Acho que isso é o fundamental. Outra coisa, sabe, o dependente que ele começa o uso, então assim, ele começa a mudar os comportamentos, as amizades mudam, então a amizade que ele tinha com aqueles amigos bonzinhos vai se distanciando, ele começa a ter outros amigos mais descolados, não que as pessoas descoladas todas sejam um problema, claro. Mas a maioria, ela começa a estar começa nesses indícios, né? Então é muito importante que a família, os pais, né, irmãos, fiquem atentos a essa mudança de comportamento, né? Muito bem. Então, se ele sempre teve um hábito de acordar cedo, fazer atividades e tal, de repente ele começa a acordar tarde, não come, ou só come em determinados momentos, né, em excesso. Alteração de comportamento. Exato, alteração de comportamento, começa a responder à família, você vê que ele se distancia um pouco, né, dos pais, daquela convivência familiar. Então, alguma coisa está acontecendo. Então, eu acho que é um momento de vocês sentarem, procurarem o filho de vocês sentarem, né, e realmente ter essa abertura para estar tendo esse diálogo. E abrir o jogo, né, Diego? Com certeza. E se tiver esse problema, né, hoje, gente, isso é uma coisa muito normal. Por mais que é um assunto polêmico... Normal não é comum. Comum, assim, né? Comum. Mas assim, acaba se tornando uma coisa normal, porque você acaba vendo, vizinho, amigo de um amigo seu, então ela acabou se tornando, na visão das pessoas, uma situação normal, né? Só que na hora de tomar atitude, de buscar uma ajuda, de buscar um psiquiatra para fazer um tratamento medicamentoso na questão inicial da ansiedade, né, toda aquela coisa, de buscar um psicólogo, a família tem... Perfeito. Né, ela impede, ela não consegue buscar. Então, assim, não tenham vergonha, sabe? Vão atrás, buscam, porque isso pode piorar e muito. E vai piorar. Se deixar o tempo passar e realmente essa situação se perdurar, com certeza vai piorar o quadro clínico daquela pessoa. Vai ser mais difícil ele sair dessa situação que ele se encontra. E outra, a saúde dele vai cair de uma tal maneira. E tem aquela questão, porque é o seguinte, né? Infelizmente, a nossa margem de recuperação hoje, né? Ela é de 20%. 20%. Então, de 10 pessoas, 2 vão conseguir se recuperar. Então, assim, é um trabalho que depois, assim, vai ser muito difícil para sair. Muito. Até voltando em relação aos pais, Diego, eu acho que perfeito, concordo com você em gênero, número e grau. Mas os pedagogos, os educadores, eu sou educador também, e a gente fala algumas coisas relacionadas ao pai ser, ele tem que ser amigo da pessoa. E a gente tem uma divergência em relação a isso. O pai tem que ser pai. Pai pode ser o pai legal, um pai bacana, e conversa e fala, mas ele tem que ser pai. Porque o amigo ele tem na rua. O amigo, não estou falando, sim, não estou criticando você. Não, a colocação é o seguinte, o amigo é aquele que passa a mão na cabeça, e você estando certo ou errado. Ele é seu amigo. Eu fiz uma coisa errada, puta, você também, fazer um negócio, mas tudo bem, da próxima vez você não faz mais. O pai não tem essa. O pai, se você fez coisa errada, está em cima ali para corrigir. Então, existe essa diferença realmente, os educadores falando, né? Que o pai tem que ser realmente firme, o pai tem que ser pai. E amigo as pessoas põem na rua. Mas eu entendi a sua colocação, o pai amigo é aquele que sente e conversa. Ô meu filho, chega aí, vamos falar, vamos conversar. Você está com problema, abre o jogo que é melhor eu saber agora do que saber pelos outros, ou então pegar você pelo pescoço para levar a força lá. A colocação só era a seguinte, né, no que eu falei do pai amigo, é a questão assim, ele tem que ser o pai, isso, né, e ele tem que ter o jogo de cintura de ser amigo ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo que ele vai ser o pai, ter aquele, né, aquela posição de autoridade, ele tem que ter a posição de depois de acolher. De ser uma amizade, perfeitamente. Bom,
Diego, nós temos aí, estamos chegando no final do nosso programa aqui, e eu gostaria que você pudesse falar, dar um recado lá da sua clínica, a clínica Firmamento, onde ela fica, como é que vocês fazem o trabalho, se alguém quiser procurar você aí, como é que faz? Bom, a nossa clínica fica na região de Ribeirão Preto, né, propriamente na própria cidade de Ribeirão mesmo, né, a gente atende pessoas do sexo masculino só, né, maiores de idade também, né. Então, nós temos um tratamento especializado, nós temos um clínico geral, médico, psiquiatra, psicólogos, terapeutas, nós temos professores de educação física, eu tenho uma professora de yoga, né? Então eles têm hidroginástica, esporte. Então, assim, tem bastante terapeuta ocupacional para trabalhar a questão de movimento e tal, né? De artesanato, então eles têm toda essa questão. Então, assim, a nossa clínica se encontra lá em Ribeirão Preto, né? A gente atende o Brasil inteiro, eu tenho gente do Brasil inteiro internados com a gente, né? A gente faz também esse serviço de remoção involuntária, o tratamento involuntário a gente também faz, né? Então a gente também faz essa remoção em todo o Brasil, né? Se eu quiser conhecer lá a clínica, para não, por exemplo, não ir até Ribeirão Preto num primeiro momento, eu entro aqui no site, né? Vocês podem entrar no site, é www.clinicaFirmamento.com.br. Tá. E aí a gente já conhece exatamente lá, tem os pontos de contato, etc. Que a gente pode, tem os telefones lá no tem site, telefones no tá site. tudo Melhor certinho. coisa é o site. Hoje em dia, quem realmente aí procura uma situação como essa, está procurando as melhores clínicas, não fica aí perdendo tempo com coisa que não se deve. Então, mas assim, sempre vou deixar esse recado. Claro. Cuidado, né? Não se iludam só com o site. Procuram saber referências. Isso. Saber quem são os donos, quem são os profissionais que trabalham na clínica. Perfeito. Né? O site pode estar muito lindo e maravilhoso. Exatamente. Mas lá dentro realmente a coisa não funciona. Então, mas o site é um primeiro contato, é muito fácil de você ver. Se interessou, vá pessoalmente conhecer as pessoas que trabalham no lugar. As pessoas, a capacitação dos profissionais que estão atuando ali naquele trabalho. Veja qual é o modelo de tratamento que eles utilizam para essa pessoa que esteja necessitando. Muito bem, Diego. Olha, compramos uma briga aí, pode ter certeza. Tem o pessoal aí que vai falar, nossa, eu vou até embora correndo aqui antes que pegue a gente na esquina ali na rua. Mas, na realidade, essa é uma opinião nossa. Não interessa, cada um tem a sua opinião a respeito de qualquer assunto. Essa é uma opinião minha, do Diego, que realmente não estamos na hora de estar liberando nenhum tipo de situação que possa terminar, no caso, na Clínica Firmamento ou em qualquer outra clínica, por conta de uma coisa política, digamos assim, que ainda não ficou muito bem esclarecida. Bom, eu espero que o programa tenha sido de grande utilidade para vocês. É um assunto realmente polêmico que jamais pode ir para baixo do tapete. E lembre-se, se vocês tiverem uma situação como essas, realmente procurem profissionais capacitados para orientarem tanto no tratamento quanto na prevenção. O Diego aqui da Clínica Firmamento realmente mostrou competência, capacidade de todo esse trabalho que ele faz. Então, Diego, eu gostaria que você pudesse estar despedindo dos nossos telespectadores e naquela câmera ali, por favor. Bom, muito obrigado pela atenção de vocês, né, por ter assistido o programa, por terem se informado mais um pouco. E realmente, gente, se vocês estiverem passando pelo problema, enfrentem ele no início, né? Não deixe ele virar uma bola de neve, né? Porque depois fica muito mais complicado e se torna muito mais difícil o tratamento, tá? Perfeito. Bem, chegamos ao final do nosso programa. Espero que vocês tenham gostado. E a semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta com um assunto relevante, importante para todos vocês. Fique com Deus, muito obrigado e até a próxima semana.